Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos, que fazem a comunidade cristã de Calcaia, e a você que me escuta, ou que há de me escutar através desse vídeo. Eu gostaria de convidá-lo a ler um texto da Palavra de Deus nesses dias. Essa que é a maior e melhor recurso que nós temos para momentos de adversidades, de desesperança, enquanto o mundo prega um desespero, uma falta de confiança, de incerteza. Nós temos mais do que nunca de nos apegarmos às promessas de Deus, ou seja, as certezas que esse livro tem deixado para cada um de nós, para os seus seguidores, O começo da relação começa com Jesus, quando nós o reconhecemos como o enviado de Deus para nos salvar, e através dessa palavra vem todas as informações necessárias para a minha vida e o conhecimento daquele que eu estou seguindo, o conhecer a Deus, o seu plano. E hoje eu queria ler um texto aqui que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, que são as certezas que, na verdade, nós, como salvos, devemos sempre ter, Algumas pessoas dizem o seguinte, que não tem certeza do que vai acontecer, não tem certeza do amanhã, não tem certeza de quase nada. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus e escolhemos ela como regra de fé para a nossa vida, então ela nos dá realmente muitas certezas de coisas futuras, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, mas essa aqui é válida, é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então o crente, ele vive seguro, nas promessas e nas certezas que aqui esse texto vai falar para nós nesta noite. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8, e eu vou ler alguns versículos, pelo menos o versículo 29 até o 39. Então, se você quiser compartilhar comigo, leia ou então escute, É assim que o texto diz. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 39 diz: Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido ouvinte da Palavra de Deus, irmãos da comunidade cristã de Calcaia, você observa que nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai falar de pelo menos 5 convicções, né? Ou certeza que todo salvo, todo crente deve ter na sua vida, né? É isso que ele vai falar aqui. Talvez os romanos, a igreja que estava lá, muito preocupada com tantas informações de como seria o futuro deles, se havia certeza ou não. Então Paulo resolve, nesse ensinamento, falar exatamente sobre isso, né? Sobre essas certezas, né? Que a palavra de Deus, que a promessa de Deus traz para nós. E a primeira certeza que ele vai mostrar aqui está exatamente nos versículos 31 e 32, que é a certeza da proteção, providência e presença de Deus. Você sabia que em momentos tão difíceis, de pouca certeza, de tanta insegurança, nós hoje contamos com a proteção de Deus, com a providência de Deus nesse período em que você está vivendo, que muitas pessoas estão passando, a própria presença de Deus, né? Porque o homem sem a presença de Deus, ele não é nada, tá certo? Então nós precisamos entender que é a presença de Deus que nos fortalece, que nos alegra, né? Sem Ele nós somos vazios. Sem a presença de Deus, sem a relação com Deus, o homem fica desprovido totalmente de segurança, de alegria, de certeza. Então Paulo vai falar, pelo menos nesses 2 versículos 31 e 32, que Deus nos protege, que Deus providencia as nossas necessidades, que Deus, na verdade, faz parte, estará sempre presente na nossa vida. Veja o versículo 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira certeza, né? Ele faz uma pergunta: quem será contra nós? E nós temos que entender aqui que essa expressão que Paulo está falando, esse tema, não está falando de um adversário físico, né, que vem atacá-lo, não está falando de um bandido, de um ladrão. Ele está falando de acusações, né, de passado meu e seu, que poderiam, na verdade, ser usado contra nós, mas a chamada de Deus, a justificação, ela anula qualquer acusação. Então, ele é, em primeiro lugar, a certeza da nossa proteção, né? Então, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então ele está falando exatamente disso, né? Do sacrifício de Cristo, que traz em primeiro lugar na nossa vida a proteção de que a morte não vai mais nos tragar, que a vida eterna foi dada a cada um de nós através da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo, o pecado, o passado, ele não tem mais força, ele não pode mais atacar a sua vida. O apóstolo diz aqui que Deus é por nós, então não há ninguém contra nós, não há acusação, não há pecado, não há absolutamente nada, né? Então a presença de Deus, a providência divina, ela aparece aqui nesses versículos claramente, né? Mostrando
como Deus de fato é bom para conosco e que nós temos que aproveitar essa bondade de Deus, não recusarmos tão grande, maravilhosa salvação que veio através do chamado e do próprio sacrifício do Senhor naquela cruz do Calvário. Outro versículo aqui que aponta para uma outra certeza é o 33. Veja o que é que ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele diz, é Deus quem o justifica. Qual é a outra certeza? De que eu sou escolhido, portanto, nós não podemos temer a nenhuma acusação. Você é um escolhido? Você é uma escolhida? Então, qual é o medo? Essa é a certeza. A certeza que o crente deve ter no seu coração, deve ter na sua vida, de que você, de fato, foi escolhido por Deus, e é Ele quem nos escolhe, né? Jesus uma vez disse para os seus seguidores, quando estava aqui na terra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Jesus não só escolhe para si, através do seu sacrifício para a vida eterna, como a própria escolha para delegar, para comissionar qualquer crente a realizar a sua obra. Então, a escolha sempre vem de Deus, né? O que nós precisamos é, diante dessa escolha, diante dessa generosa convocação, aceitarmos, nos rendermos a Ele. Então, essa é uma outra certeza que o crente tem que ter na sua vida, é que você é um escolhido. Se você é escolhido, o versículo 33 diz que quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, e ele em seguida diz, é Deus quem os justifica. Portanto, quando o diabo tentar alguma acusação, alguma afronta, alguma perseguição, ele esbarra na chamado, na escolha de Deus, e aí o diabo vai ouvir através do sacrifício, do sangue derramado, que é Ele quem nos justifica. E então nós precisamos nos agarrar nessa certeza que a Bíblia Sagrada revela para cada um de nós. Nós não precisamos ter mais medo do futuro. O seu passado não é seu inimigo mais. Hoje ele já foi vencido, porque a Bíblia Sagrada diz que é Ele que nos justifica. Então ninguém vai mais intentar acusação contra um escolhido, contra um chamado. Outro versículo revelador aqui nessa passagem, irmãos, eu queria que vocês vissem comigo, é o versículo de número 34, que é quase uma sequência, aliás, do 33, né? Que ele diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Qual é a outra certeza que Paulo revela nesse versículo, né? De que não há nenhuma condenação sobre mim e sobre você. Ou seja, a dívida, a cédula que nós devíamos, ela foi rasgada, quitada pelo Senhor. Então, não podemos mais de forma nenhuma, na sequência, o versículo 34, ele apoia totalmente o versículo 33, quando ele diz que não há nenhuma condenação mais sobre aqueles que estão em Cristo, que o receberam. E é muito interessante porque ele diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Agora, se o versículo encerrasse aqui, né, poderia haver um sinal, um resquício de preocupação, mas em seguida ele diz: ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita também de Deus a interceder por nós. Sabe qual é a grande certeza do crente? Ele não só morreu para nos justificar, como também ele diz em seguida: antes ressuscitou. Então, meu irmão, essa é a certeza total
não é, de que a nossa vida está nas mãos dele, porque o Deus que resolveu resgatar você e eu através dessa chamada, dessa escolha soberana, é o mesmo que morreu para pagar a dívida, mas aí ele diz que antes já ressuscitou, ou seja, e ele está fazendo o quê? Ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele continua a interceder por mim, por você, como muitas das vezes na nossa fragilidade, na nossa natureza corrompida, quando involuntariamente, muitas das vezes, cometemos falhas, há uma intervenção da parte do Senhor Jesus Cristo, intercedendo por cada um de nós. Essa intercessão, ela não para, diariamente, constantemente esse Deus maravilhoso, através de Jesus, está intercedendo por nós. Então, essas são as certezas que Paulo diz aqui para nós, a certeza da proteção, a certeza da providência, né? Nesses dias de tantas dificuldades, Deus está providenciando, não só o alimento, não só o vestido, mas providenciando o mais importante e necessário, o coração. Um coração calmo, um coração descansado na presença de Deus. Ele está providenciando recursos para que você e eu possa estar descansando todos os dias diante dessa tormenta, né? Como diz o salmista, em paz deitarei e dormirei. Não há nada a fazer, Deus está no controle, nós já estamos nas mãos dele, ele já nos justificou, então não existe condenação, não existe inimigo. A certeza de que eu sou escolhido e fui justificado, então não há mais acusação. A certeza de que não há mais condenação para mim e para você, isso nos faz dormir em paz, acordar, e muitas das vezes, talvez até o passado tente sussurrar nos seus ouvidos dizendo: você fez isso, mas já está pago, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria ler mais 2 versículos, né, nessa noite para nós. O versículo de número 35 e 36 nos mostra outra certeza, né, que o crente deve ter sempre, né? A vitória. Não a vitória do mundo secular, não a vitória do inimigo, daquele ser humano, daquela pessoa desprovida de amor, que muitas das vezes te persegue. Você às vezes espera: a minha vitória vai ser o dia que essa pessoa for alcançada por Deus. Não é isso, né? Mas a vitória que Deus fala, que Paulo revela aqui, a vitória de sobrevivermos num mundo de tanta incredulidade, de tanto desamor. Aí o versículo de número 35 e 36, ele vai dizer assim para nós: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? E você responde, né? O que é que você tem passado nesse momento? Quais são as tribulações que têm sido tão fortes que pode comprometer esse amor de Deus em primeiro lugar? Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, que pode comprometer esse amor, né? Será a tribulação ou angústia? Você tem andado angustiado, mas não deixe que essa angústia o separe do amor de Deus. A perseguição, tem sido perseguido, ou fome, ou nudez, ou carência, ou perigo, ou espada, né? O que é que tem que pode separar você e eu desse amor, esse amor eterno, esse amor incomparável, né? Que não se mede, nem se compara ao próprio amor de uma mãe para com um filho? Não pode, né? Então, essa é a certeza que nós temos, que as adversidades não vão de forma nenhuma nos tornar fracassados nessa relação de amor com Deus. Nós vamos vencer. A Bíblia diz que nós
Essa é uma certeza, a vitória sobre as adversidades. Agora, só vence essas adversidades se de fato nós estivermos vivendo em unidade, em amor para com o Senhor. E a última certeza que Paulo fala aqui está no versículo 37, né? Até o 39, quando ele diz, e essa é a certeza, né, que nós devemos ter, que de fato nós somos mais do que vencedores. Olha o que ele diz aqui: em todas essas coisas, que coisas? Que antecederam, né, as perseguições, as tribulações, as angústias, tudo isso. Aí ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Perceba que nesses textos, né, nesses versículos que nós lemos, vai estar sempre aparecendo uma palavra de amor, de relacionamento. Então o amor de Deus, ele é explorado, ele é através dos escritores mostrado, né, repetido copiosamente. Esse amor, ele não só é revelado na cruz do Calvário, mas em todos os momentos, em toda a trajetória da vida cristã, da vida da igreja, das promessas, o amor de Deus vai aparecer. Então o versículo vai dizer assim, aquele que nos amou. Versículo 18, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a última, né, das certezas que Paulo vai falar aqui, do salvo, do crente em Jesus Cristo. Essa é a última, né, a certeza de que nós somos mais do que vencedores, porque se passaram todas essas coisas, né? E aí Paulo entende uma coisa, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Passou a angústia, passou a tristeza, passou a luta, a provação, mas não houve uma separação desse amor. Com esse amor nós conseguimos vencer, nós conseguimos nos sobressair de tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer, não só por ser um período difícil, que esse que nós estamos vivendo, não só nós, mas muitas pessoas aqui no planeta, mas em outras coisas que já passamos. Essa é a grande verdade, a certeza de que nós somos mais do que vencedor. Mas essa vitória não vem de mim, das minhas forças, dos meus recursos. Essa vitória vem porque um Deus nos ama, um Deus escolheu nos amar. E se Ele escolheu nos amar e nós escolhemos aceitar esse amor, respondemos com quebrantamento a esse chamado, a essa convocação, então você vai passar por isto aqui. Nada vai separar você. A angústia, a provação, a perseguição, a fome, a nudez, talvez aconteça de você não ter um prato na sua mesa hoje, mas isso não será suficiente para quebrar uma relação tão forte de amor entre um Deus maravilhoso a nós, a você que está nos ouvindo nesta noite. Então eu deixo essa palavra para o seu coração. Essa é a certeza que você deve ter. A certeza do mundo, ela não é certeza, mas a certeza dessa palavra é, porque Jesus honra a sua palavra. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que está me ouvindo, né? Corra para os braços dele o mais rápido possível. Que Deus abençoe a todos os crentes da igreja, comunidade cristã de Calcaia, da qual nós estamos pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, uma ótima noite, um restante de semana abençoado na presença de Deus.